Tudo bem? Boa, olá, meu nome é E aí, Luiz. Luiz? Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, melhor agora. Eu estou muito feliz mesmo, porque a Trilane está com esse projeto de trabalhar com profissão, com carreira, com meta, né? Onde a gente quer chegar, onde a gente vai chegar. Então, uma das coisas que a gente está começando agora é trabalhar com profissões, né? Bater papo com profissionais da área, né? Formados ou não, enfim. Então, a gente vai alternar um pouquinho. Profissões médicas, não médicas, né? Eu tenho o privilégio de muita gente que vai passar por aqui, de bater esse papo comigo, de ser amigo meu. Então, eu tenho muito prazer estou muito feliz mesmo, até emocionado de ter você como uma das primeiras. Chama Ana Paula Endo, eu vou ler seu currículo brevemente aqui, né? Um resumo do que você fez. A Ana, ela é graduada em Educação Física, licenciatura e bacharelado pela UEL, estadual de Londrina, né, no Paraná. Ela é pós-graduada em Fisiologia e Prescrição de Exercícios. Ela é personal trainer de natação e treinamento funcional. E também ela é proprietária de uma academia que chama Aqua Blue, que fica em Sorocaba, que é onde eu nasci. Eu não moro mais lá, que é no interior de São Paulo. Estou muito feliz, Ana, muito feliz mesmo. E a Ana é uma das minhas melhores amigas. Na verdade, é a minha melhor amiga. Então, vamos bater esse papo aí. Então, é isso, seu currículo? Não, é isso. Prazer enorme falar com você. E o que é engraçado que eu estava pensando hoje é que a gente nunca precisou contar a nossa história um para o outro, porque a É. gente viveu tudo junto, né? Todo o processo foi tudo junto. Então vai ser legal hoje a gente lembrar, né? Vai ser muito legal. Então, eu estou muito feliz. E eu separei aqui, a gente fez como se fosse um script, né? Não que tenha que seguir isso, mas eu acho que vale a pena. Bom, você fez faculdade, evidentemente, você passou pelo vestibular, você passou por aquela angústia, aquela tensão que nós dois passamos, e na mesma época, né? Praticamente Uhum. juntos. Mas antes, um pouquinho, na época da infância, como é que foi essa sua relação com os estudos, assim, Ana? Com estudar, com provas? Como que era na En- sua casa, enfim, no seu colégio? Então, em casa, a educação sempre foi prioridade para minha mãe, né? Eu até a oitava série eu estudei em escola pública, porque minha mãe não tinha condição de pagar. Só que eu sempre fui muito cobrada, eu, minha irmã, né? Então, assim, a gente sempre foi cobrada para estar entre os melhores, né? E daí, no primeiro colegial, eu mudei, agora eu ensino médio, né? Minha mãe me colocou de uma escola pública para a melhor escola de Sorocaba, particular. Então foi um choque enorme, assim, porque eu não estava acostumada com aquele ritmo de estudo. Eu não Uhum. sei como que é hoje, mas naquela época eles separavam a sala dos melhores alunos, dos alunos novos, quem queria medicina, quem queria exatas. Então, assim, foi um choque enorme para mim, tive que me virar para poder acompanhar. Mas em casa a educação sempre foi prioridade, a gente sempre foi super cobrada para ser alguém na vida. Como eu te conheço bem, fica até mais fácil a gente bater esse papo, eu vasculhar você um pouco, né? Mas, assim, É. sua mãe não fez faculdade, né? Nem minha mãe, nem meu pai. E é engraçado, né, ter isso, né? Buscar isso. Não que era necessário, não que seja necessário, mas, assim, eles acreditavam muito, sua mãe acreditava muito que dava para vencer pela educação, pelos estudos, né? Ela só acreditava nisso, ela só acreditava nisso. E é engraçado assim, né? Minha mãe criou eu e minha irmã sozinha, né? Meu pai foi para o Japão quando eu era muito pequena, então assim, minha mãe achava que a gente só ia vencer pelo estudo. E ela sempre falou assim: eu quero que vocês façam o que vocês quiserem, mas eu quero que vocês façam uma boa faculdade. Ela falou: eu pago o cursinho, mas faculdade eu não pago. Então isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Eu sei que não é certo fazer isso, mas eu me cobrava muito e minha mãe cobrava muito isso de mim, né? Que fizesse uma boa faculdade. Ela falou: pode fazer o curso que você quiser, mas você vai fazer uma boa faculdade. Nós nos cobrávamos, né? A gente sofreu Muito, bastante, né? muito, A gente sofreu muito. bastante. E é um dos motivos desse bate-papo é exatamente isso, né? Mostrar que também, não só a profissão de educador físico, né? As vertentes da educação física, mas relacionar isso ao estudo, a como que está hoje, enfim. Mas eu lembro bastante dessa época nossa, né, sua também, sua irmã fez letras, né, também numa universidade pública, né, sempre foi Fez. muito estudiosa, estudou comigo também, na verdade, ela estudou na mesma sala, ela sempre foi uma aluna brilhante, muito dedicada, muito esforçada, mas é muito legal ver isso, né, dos seus pais. Seu pai
infelizmente, um pouco mais ausente, não só fisicamente, mas ele, indiretamente, ele te ajudou muito, né? Porque ele que bancava, né? Ele Ele trabalhava, que bancava. ele morava no Japão, é isso, né? Ele morava no Japão, ele ficou 21 anos no Japão. Então, quando meu pai foi para o Japão, eu tinha 6 anos. E praticamente deixou a gente aqui e foi trabalhar, né? Então, minha mãe, como ela não tem faculdade, quando meu pai foi para o Japão, ela não trabalhava, né? Ela não tinha uma profissão. Então, ela falou: eu não quero que vocês sejam como eu fui, de ser dependente de alguém. Ela falou: porque ele foi, eu preciso ficar cuidando de vocês, não tenho uma profissão. Ela falou: então, eu não quero que vocês tenham o mesmo destino que eu tive. Ela falou: então, vocês vão estudar. E o que é legal é que, assim, na minha família, eu tenho um primo que ele fez faculdade de engenharia na UFSCar. E minha mãe achava muito legal. Ela falou: meu, é muito legal, porque o Fábio, ele fez a faculdade que ele queria e ele fez uma faculdade pública e ele morou fora. Ela falou: então eu quero que vocês passem por essa experiência. Ela falou assim: eu pago para vocês morarem fora, mas não pago para você fazer uma faculdade particular que não seja boa. Eu sei que é errado, mas ela queria que a gente passasse por essa experiência de morar fora, de fazer amigos, de sair da bolha, sabe? Isso para mim foi muito bom mudar de cidade com 18 anos, me virar sozinha, foi ótimo para mim. Não, mas eu acho que não é errado, não. Nesse ponto, eu acho que ela foi brilhante. Sua mãe foi muito para frente, né? Foi muito vanguarda, porque poucos pais que não estudaram fora ou tiveram essa experiência, querer que o filho tenha, né? Então é muito legal. Acho que faz diferença. Por exemplo, você poderia ter feito faculdade na sua cidade, né? Que tem uma faculdade legal, enfim, não tão boa quanto a que você fez, evidentemente. Sua mãe ia gastar bem menos. E você poderia depois ter feito um curso fora, ter morado fora e ter sido bem sucedido que nem você é, ou até mais, ou menos, enfim. Mas eu acho que a experiência que você teve de morar fora, não só a faculdade, melhor, mas a experiência de morar fora explodiu sua cabeça, né? Com Do certeza. network, do sofrimento, quer queira, quer não, você sozinha, menina ainda, né, com 18 É, anos e passar por esse tipo de coisa, eu acho que prepara você para o mercado de trabalho, né? Prepara você para a vida, né? Antes tá no com colégio, certeza. bonitinha, vai lá, entra às 7h15, sai meio-dia, almoça, estuda um pouquinho, vai, né, faz suas coisas e tudo, mas o real life não é assim, né? Não, então, e foi incrível, porque assim, é cada um de uma cidade. E aí e tem vários perfis, né? Tem a pessoa que tem condição de pagar, como meus pais, que conseguiam me bancar sem eu precisar trabalhar, mas Sim. tinha menina que passou, que não tinha dinheiro, que ficava cada hora na casa de um, que a gente fazia vaquinha para ela ir para a faculdade de ônibus, que ficava tentando a Deu uma bloqueada aí. colegial. Foi? Deu uma bloqueada no céu. Você falou assim, uma menina que fazia vaquinha, e daí, A gente fazia vaquinha para pagar o vale-transporte dela, para ela nossa. ir. Ficava cada semana na casa de um. Aí tinha o outro que não voltava sempre para casa, porque ele não tinha dinheiro, sabe, para voltar. Então aquilo explodiu minha cabeça, assim, de conhecer várias realidades. Tinha gente que ia de carro, porque passou na faculdade e ganhou um carro, sabe? Sei Então, bem como que era na faculdade isso. então aquilo ele fez abrir minha cabeça, sabe? E conhecer pessoas de outro curso, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, sabe? Muito mais importante do que querer fazer faculdade, sabe? De ter essa experiência de ter morado fora. Você morou fora é uma felicidade, né? Cheguei a prestar vestibular lá, né? Fiquei na sua casa, cheguei até a passar, mas enfim, a vida nos mostra outros lugares, outros caminhos, mas na UEL também, mas é uma cidade excelente, né? Londrina, Paraná, né? O Sul é muito legal aqui no Brasil, né? Então isso que legal, que legal. Legal. Mas o que fez, vamos falar de educação física agora um pouquinho. O que fez você, não sei, que momento que você falou assim, pô, eu quero ser educadora física. Que momento foi isso, né? Eu lembro que a gente, se quiser falar um pouquinho, a gente ia num clube, né, digamos assim, uma associação, mas tinha num clube, né, para simplificar. A gente praticava tudo quanto é tipo de esporte, eu gostava muito disso, cresceu no meio do esporte, né, do meio da atividade física, mas o que fez você falar assim, eu quero trabalhar com isso, né? Porque jogar é uma coisa, mas eu quero trabalhar com isso. Onde que foi aquela, pim, se deu aquele insight? Então, eu não lembro assim de. Primeiro que eu não lembro de ter ficado na dúvida. Como a gente sempre cresceu em casa, também era uma das exigências da minha mãe. Sempre tinha que fazer atividade física. Ela falava: pode escolher o esporte que vocês quiserem, mas tem que fazer, tem que estudar e tem que fazer uma atividade física. Então a gente cresceu na CM, eu e minha irmã, a gente fazendo esporte, no judô, basquete, tudo.
Daí, como eu sempre cresci, daí eu não lembro assim quando foi uma virada de chave, mas eu sempre quis fazer porque eu gostava. Falei, bom, vou fazer o que eu gosto, mas eu nunca tive dúvida. Falei, será que tem outra profissão que eu queira fazer? Eu sempre quis fazer educação física, e mesmo porque na CM tinha a faculdade de educação física, né? Então eu via assim, o pessoal que estava lá, que depois entrava na FEFIS e continuava trabalhando lá na CM. Eu não queria fazer FEFIS, mas eu sabia que a faculdade era legal, que eu ia gostar de fazer. E Uhum, eu pensava uma coisa que falei, putz, será que eu vou a longo prazo, eu me vejo trabalhando 10, 15 anos com isso, aí eu me via. Então, eu sempre quis fazer, eu nunca tive dúvida entre uma profissão e outra, eu sempre quis fazer educação física. Isso também eu não, pelo fato dos meus pais não terem feito faculdade, minha mãe, a gente nunca sentou para ter essa conversa, para me orientar. Ela falou: vem cá, é isso mesmo que você quer fazer? É educação física? Você pensou no salário, no tipo de trabalho, no nicho que você vai querer? Isso eu nunca fui orientada, né? Porque acho que é porque minha mãe não teve essa vivência também, né? mas assim, você falou da profissão, eu ia chegar nisso, mas você já foi. Em relação ao preconceito, né? Porque tem, as profissões sofrem Nossa, preconceito, né? Então, você vai fazer educação física, né? Você vai trabalhar com o quê? Você vai jogar bola vai chegar na escola para jogar bola lá na quadra, tal? vai ser professora Vai de ser escola? professora de escola, né? Você sofreu muito isso quando você falou que ia prestar vestibular? Quando você falou que ia prestar, sei isso, sofreu de alguém, não precisa citar nomes, mas de algum público-alvo, ou no próprio colégio, né? Porque no colégio onde você estudou, era pressionado, né, a grandes universidades, a grandes cursos, né, como se isso fosse definidor de caráter e de felicidade. Mas, enfim, Não, é sofreu horrível essa isso? pressão. Você sofreu Sofri isso? muito, sofri dentro de casa. Minha irmã tirava sarro, ela jogava bola, ela falava, vai, estuda para a prova. É bizarro, né? É É, engraçado, mas não é, né? No fundo não é, né? Não tem nada a não é. ver. E na época que eu passei na faculdade, não tinha essa glamorização de ser personal, de ganhar dinheiro mesmo, sabe? Eu não tinha essa perspectiva. Mas eu nunca pensei nisso e nunca liguei, sempre levei numa boa, sabe? Eu lembro que a minha tia, a irmã do meu pai, uma vez ela falou assim: Nossa, mas para que você vai estudar fora? Não precisa, não tem faculdade aí na sua cidade, ainda mais para fazer educação física, você vai ser professora. Aí foi a única vez que eu fiquei meio assim, putz, Respira, né? Respira. não precisava, mas de resto, nunca liguei, porque eu sei que se você, eu falei, bom, se eu fizer um bom trabalho, eu vou ter sucesso. Então, nunca liguei, mas sempre teve, sempre teve. Imagino, quer dizer, imagino não, né? Acompanhei, né? Eu sei, estou perguntando para quem vai escutar isso saber que vai sofrer preconceito, dependendo do que você vai escolher, não adianta, vai escolher, vai sofrer, mas é legal Até na escutar. sala o pessoal fazia brincadeira, falava, nossa, eu nunca vi japonês fazer educação física. Ai, então, dois preconceitos, né? Dois preconceitos. Já tem dois aí já, né? Embutido já no negócio. É, Não, mas faz parte, eu imagino, né? De qualquer forma, eu imagino que esse tipo de coisa aconteça. mas eu nunca liguei. Que bom, porque hoje você falou mesmo, né? Tem que pensar que são outros contextos, né? Há 15 anos atrás, se você prestar vestibular, era outra coisa, educação física, no caso, né? Mas você vai fazer o quê? Vai jogar bola? Hoje não. Hoje tem esse negócio do culto ao corpo, da saúde está muito em voga. Então tem a gente sabe que é importante, multidisciplinar, então fisioterapeuta, doutor físico, não, né? Então, todo mundo, né? Mas o personal trainer que a gente falou, está super valorizado e tudo, né? Vários famosos postam fotos com o doutor físico e tal, né? Com o personal e tal, mas antes não era assim, né? Não. Tanto que Contrário. eu lembro que quando eu fazia faculdade, até hoje separou, assim, para quem tiver interesse na área, na minha época era licenciatura plena que falava, que era a licenciatura e o bacharelado juntos. Hoje separou. Se você quiser licenciatura, você faz só a licenciatura e só bacharelado separado, o que é bom. Eu queria perguntar Porque, isso para você, exatamente isso. A parte agora acadêmica, mesmo educação física, são quantos anos, mínimo e máximo? Eu não sei se você faz de manhã mais tempo, menos tempo, e à noite, enfim, como que funciona assim a educação física no Brasil? E o que você falou mesmo, esse negócio, essa diferenciação entre licenciatura e bacharelado, tá? Como é que é a graduação? então, são 4 anos se você fizer licenciatura e bacharelado. Juntos?
junto. Tá. Quando eu fiz, não tinha, acho que uns 2 anos depois que eu comecei, que eles separaram. Então, se você quer licenciatura, são 2 anos, e depois se você quiser bacharelado, você faz antes. São 2 anos. E daí a licenciatura você faz mais 2. Para mim seria bom, porque eu sempre tive a certeza que eu não queria dar aula em escola. E aí, Nunca no quis. caso, e aí como que funciona? Qual que é o foco de cada um? A licenciatura você só pode trabalhar com escola e com educação mesmo. O Tá? bacharelado você pode trabalhar em todo o resto, clube, academia, personal. Se você tiver só a licenciatura, você não pode ser personal, você não pode trabalhar em academia. Você tem que ter o bacharelado. Mas isso, hoje, você falou que já faz parte, né? Antes não, você podia fazer menos anos, era isso? É isso? Não, na minha época você tinha que fazer tudo. Eram 4 Obrigatório. anos. Tá, Na certo. minha faculdade lá em Londrina, se você fizesse de manhã, como a carga horária era maior, a gente terminava em 4 anos. Quem fazia à noite eram 5, porque a carga horária era menor. Então eram 5 anos. Hoje você consegue se formar em 2 porque é separado, né? Então eu acho bom. Eu acho bom ter separado. Você Se consegue você já fazer tiver menos tempo. certeza. Se você já tiver certeza, né? Se não, se você quiser, você faz o bacharelado, se quiser complementar, você faz mais 2 anos, e em 4 você se forma em licenciatura e bacharel. E o cara que, por exemplo, ele fez. Hoje, na cabeça dele, ele está focando em uma coisa, então ele fez só licenciatura, né? E daqui uns anos, ele, sei lá, surge uma proposta para ele, ou ele vira a cabeça, ou ele muda de ideia, que é normal, né? Que bom que a gente muda. Ele pode voltar depois e só complementar? Pode, pode. O que você não, e só que você não pode trabalhar, porque todo lugar você tem que ter o CREF, você apresenta o CREF, e aí lá tá falando. Então, sempre, por exemplo, academias, clubes, assim, você tem que ser bacharel, então eles pedem seu CREF, aí você tem que fazer essa complementação. Que é um registro, né? Que é o Conselho Regional. Regional de Educação Física. Tá? Tem que ter. Tem que ter, porque tem fiscalização, né? Ótimo. Você concorda com isso, com esse tipo de coisa? Tem que ter. Que tem que ter a O CREF. fiscalização? Não, Ah, você o CREF concorda. tem que ter, tem que ter. É a comprovação de que você é profissional da área, né? Você estudou para isso, né? É. Legal. Tá. Você, hoje, eu sei que você é dono de uma academia, ok? O foco é natação, você acabou indo para essa área, né? Principalmente a natação infantil, né? Mas, assim, se você pega a educação física, você pensa em. Para mim, na minha cabeça, é assim: é todos os esportes, todas as coisas que você se move, assim, o leque é bizarro de grande, né? Uhum. E como que funciona isso? Assim, para onde você pode ir, né? Durante a faculdade que você escolhe, que você opta, da onde vem isso e da onde vem você escolhe a sua da natação? Porque você viu um monte de esporte, você praticou um monte de coisa. Tudo bem, você nadou quando você era pequena, bastante, mas de onde veio isso, né? Ainda mais especificamente criança. Então, vou contar da minha história, né? Eu fui levada para natação, sempre pratiquei alguns esportes, mas nunca fui bom em nenhum, né? Só era praticante. Aí Não vou nem comentar. zero esforçada. Isso é bom, já, tá ótimo. Aí na faculdade, logo no primeiro ano, eu comecei a trabalhar numa academia. Eu entrei na faculdade e já comecei a fazer um estágio em uma academia que tinha natação. Então, eu comecei já fazendo estágio lá e adorei trabalhar com criança, que eu sempre gostei de trabalhar com criança. Eu tinha certeza que eu queria trabalhar com criança já quando eu entrei na faculdade. Só parei, Mas desculpa. Isso pode fazer na educação física. Você pode estagiar desde o primeiro ano da faculdade. era um estágio informal. Tá, Era um é isso que eu estágio queria saber. informal. Tá. Não, você Teoricamente não você não era. pode. Não, eu fazia porque eu queria. Não, tudo bem, mas assim, você pode ou não pode, legalmente falando? Não pode. Não No pode. primeiro ano, não. A partir de que ano que pode? Do segundo, E aí você pode ganhar. Tudo bem, deve ser uma coisa pode. irrisória, mas é um estímulo. Você pode. Uhum, pode, Tá. pode. Eu digo isso porque na medicina, no caso, não pode, evidentemente. Assim como milhares de profissões também não podem também. São as profissões que requerem faculdade, tá? Então, beleza. Uhum. Não, Você você tem que pode, trabalhar. aí você ou faz por horas, né, de estágio, você tem que ter X horas de estágio, e se você quiser, se o lugar pode, eles te remuneram também para isso, né? Tá. Aí você, na primeira faculdade, já começou, então, numa academia de natação infantil. Eu comecei, na verdade, com alongamento. Comecei a ajudar no alongamento, e Ah, aí eu, tirar. é,
Só que eu sempre ficava de olho na piscina, porque eu gostava, ficava conversando com os professores, aí surgiu uma oportunidade, o dono me chamou, ele falou, você não quer, a gente está precisando de um estagiário para ajudar nas aulas de convênio, que são as escolas que vão para as academias para nadar, e são, assim, trocentas crianças de uma vez, tipo, a turma inteira, desce uma van, trocentas crianças e duas professoras. Aí precisava de um estagiário para ajudar, comecei a ajudar, e aí não parei mais, eu trabalhei com natação uns 4 anos na faculdade. Nessa mesma academia? Não, fui trocando. Fui Mas aí, trocando. então, na hora da troca, você acabou optando por isso, porque você gostava já. Optando porque eu já tinha experiência, já sabia que eu gostava. Então, na faculdade, eu praticamente só trabalhei com natação. Tá? E aí, o infantil, de onde surgiu? Pelos 4 anos, você continuou com natação infantil ou não? Infantil e adulto, mas sempre meu foco foi mais infantil, porque nas academias acaba sendo um público maior mesmo, né? O infantil. Infantil, é. Tá? E deve ser muito gratificante você ensinar a criança a nadar, né? Mais Putz, do que o estilo, né? É sobrevivência, né? Necessidade da natação. é Minha cabeça é. necessidade. Não, até hoje eu fico emocionada. Até hoje, faz 15 anos que eu trabalho com natação. Quando uma criança pega assim, que não coloca o rosto na água, quando ele começa a mergulhar, eu já tenho vontade de chorar. Eu quero chamar a mãe para ver. Você viu o que ele fez? Não sei o quê. Então, assim, até hoje eu tenho o brilho nos olhos com a natação, né? E natação eu acho que é um esporte diferenciado, porque eu falo que envolve risco de vida, né? Não é igual você aprender vôlei, que você aprende mais ou menos, você começa a jogar. Natação não, natação envolve risco, né? É um medo real que as pessoas têm, que a gente tem que respeitar, porque as crianças têm trauma, tem criança que ontem mesmo a mamãe me ligou lá porque empurraram minha filha na piscina, desde então ela nunca mais quis entrar, a gente vai na praia, ela não entra. Então, assim, é super peculiar, né? Não é como os outros esportes, que a criança leva uma bolada, mas ela continua brincando. A natação não é assim. É um esporte diferenciado e é o único esporte que você pode começar a partir dos 6 meses, né? Que você começa a beber. Isso é genial. Isso é É, genial. Acho que a água é mágica, né? Porque você pode tanto ensinar a criança a aprender, você pode trabalhar com alto nível, né? Enfim, a Olimpíadas acabou faz pouco tempo, a gente viu isso. Você pode trabalhar com fisioterapia aquática, você pode trabalhar com hidroginástica, recuperação, deficiente físico, é infinito, né? Acho que a água ela é mágica, né? A piscina ela é mágica, né? Ela é tem essa. mágica, ela cura, é lazer. Por aqui, E exato. outra, quem sabe nadar explora o mundo em outro nível, né? Quem não sabe nadar, você vai ficar aqui você acaba nem aproveitando a vida. Você vai viajar, você fica só ali, na boia, tudo. Quem sabe nadar, você explora em outro plano, né? Você vê o fundo, você consegue brincar, você aproveita mais, você enxerga de outra maneira, né? Nossa, muito legal isso. Muito legal. É, Como que você vê hoje, Ana, a educação física, a profissão, o educador físico, né? Em termos de tudo, em termos de salário, de reconhecimento, de prestígio, de valorização, hoje, nos dias de hoje, né? hoje eu acho que está um mercado super aquecido, principalmente depois da pandemia, porque as pessoas viram a importância da saúde, né? Não só por estética, hoje em dia as pessoas prezam muito pela saúde, né? Para não ficar doente. E isso que é o mágico da atividade física, né? Você não faz só para ficar bonito, a atividade física cura, né? É remédio. Então, as pessoas estão dando mais valor para isso hoje. Então, eu acho que está super aquecido e as pessoas também perceberam que você não precisa ter um personal aqui na sua frente, né? Você não precisa ir até a academia para você treinar. Você pode fazer na sua casa, com as coisas que você tem. Ou se você não tiver nada, você ainda consegue treinar. Você consegue hoje ter um treino à distância com o personal do celular. Outro dia eu estava dando aula num prédio para um bebê de piscina de natação e tava o cara, ele colocou o celular dele ali em cima da prancha, ficou nadando e o professor passando o treino da casa dele. Eles estavam fazendo uma videochamada. Então, acho que está super aquecido. Super Mas aquecido. e você acha que, ok, a procura está grande, mas você acha que está sendo reconhecido de respeito mesmo falando e até remuneração, né? Tudo bem, você acabou indo, você está super bem, você é muito competente, enfim, tudo bem. Você tem alunos particulares que você vai até a casa, você é um público às vezes um pouco diferenciado. Agora vocês estão com esse projeto novo, você está com uma academia, ok, mas como um todo, você acha que há um respeito pelo educador físico, há um reconhecimento, há
Vocês são bem remunerados? De início, não. De início, não. Eu acho que até foi engraçado, porque um professor lá da academia tinha um menino, ele tem 15 anos, e ele foi perguntar para o professor porque ele quer fazer educação física. Aí o professor falou assim: olha, você nunca vai ficar rico e não espere ganhar muito dinheiro, mas você vai ficar feliz. Aí eu falei, eu tava até comentando com o Vinícius, falei, olha como já está no mindset da pessoa, né? Que ele já sabe que ele vai ganhar pouco a vida inteira. E ele falou: mas você vai ser feliz. Aí eu falei: não, dá para você ser feliz e dá para você ganhar dinheiro, Exato. sabe? Só que você tem que mudar essa cabeça, né? Hoje eu vejo que os professores de educação física, eles estão bem mais preparados, né? Quem quer, corre atrás. Você faz curso, você se prepara, estuda por conta. Então, assim, você tem que mirar nos bons profissionais e nos bem-sucedidos, que são vários. Tem muito profissional rico que é famoso, que tem redes de academia ou que tem muitos alunos de personal a mais, sabe? Então, você tem que focar onde você quer e ser determinado, né? E olhar para os que têm sucesso. É para frente e para cima, né? Exatamente, exatamente. É questão de olhar. E como que você enxerga a educação física como um todo daqui a alguns anos, né? Assim, que a pandemia ela encurtou muita coisa, né? Ela trouxe à tona muita coisa, muita reflexão e tudo, mas como que você enxerga a educação física daqui a alguns anos? Daqui 5, 10, enfim, como que você enxerga isso? Nossa, eu acho que vai crescer muito ainda, muito, porque cada dia tem novidade, né? Treinos diferentes, modalidades diferentes, mesmo nas Olimpíadas, você viu quantas modalidades novas não tem? E como a gente falou, né, a educação física tem muitos nichos, né? Não é só esporte, tem atividade física, tem prevenção, terceira idade é um público que cresce muito, que eles são muito longevos, né? Então, assim, o pessoal da terceira idade, agora que se vacinaram, eles estão vendo a importância de você se movimentar, né? De que você ser uma pessoa saudável, você consegue prolongar mais a sua vida, ter mais qualidade de vida. Então, eu acho que vai crescer muito mais do que é hoje. Eu acho que já melhorou bastante, sabe? Do preconceito já diminuiu, de você não gostar de estudar, professor de educação física só gosta de se exercitar, ou é só uma maromba da academia. Mudou bastante e eu acho que vai melhorar mais ainda. Legal, que bom, fico feliz, porque eu acho que é por aí mesmo, tem que ser. Tem que ter essa cabeça aberta, eu acho que... E se você tivesse que... Porque assim, o foco nosso da Trilearning, ela é, claro, pegar o jovem, né, joviar a cabeça, ver as possibilidades, mas não é o jovem de 14, 15, ensino médio e cursinho, mas também quem está na faculdade e está infeliz, ou quem já se formou há muito tempo e está querendo tem uma segunda profissão, mas tem um amigo nosso em comum, por exemplo, que é o Arley, que ele tinha um comércio, já era muito bem sucedido, e, e, e descobriu a atividade física, né? Descobriu a atividade física depois de muitos anos, já é um cara mais velho, e aí largou o empreendimento, vendeu o empreendimento, e hoje ele trabalha só com isso. Se formou, fez faculdade, está sempre atrás, né, de conhecimento, né, tem essa sede de conhecimento, está super bem, super feliz e ganha bem, né? Ganha bem, Então, muito mais do que quando ele tinha o comércio, né? exato, que já era super bom, né? Super famoso no centro da cidade, enfim, então. Então, eu acho isso muito admirável, assim, então, assim, quando eu falo, deixar um recado para quem quer prestar educação física, né? Quem quer ser educador físico e ir nessa área. E não é só o jovem, então, é para todos, né? Mas você estimularia alguém tirasse para você e falasse, que nem falou pro seu professor que trabalha na sua academia, ela pergunta isso para você. O que você falaria? Você entusiasmaria essa pessoa? Eu vou falar o que eu falei para ele. Eu falei assim: você acabou de se formar, você tem que passar pelo processo. Você não vai se formar já trabalhando numa academia top, ganhando só com a carteira de personal cheia. São processos. Eu fui estagiária os 4 anos da faculdade. Quando eu me formei, eu ganhava R$ 5 por aula. Eu lembro que eu comecei a trabalhar aqui em Sorocaba. Aí eu falei para o Vinícius, falei, putz, o primeiro salário, eu falei, gente, o dinheiro que minha mãe mandava para me manter em Londrina é muito mais do que eu ganho trabalhando. E aí eu ganhava R$ 5 por aula e ela me dava R$ 10 de vale transporte, que era o que compensava, porque o valor das aulas não compensava. Então, R$ 20 de vale transporte por dia era muito mais do que as aulas, sabe? Mas é o processo, né? Você não pode desistir. Você sabe que você tem que passar por aquilo, que você não vai se formar já ganhando horrores na educação física,
mas você tem que olhar para onde você quer chegar, né? Aonde você quer chegar. Então, assim, eu via, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu via os professores falando, caramba, o fulano tem 3 alunos de personal, ele sai daqui vai dar tantas aulas. Eu falei, nossa, eu quero isso para mim também. Então, aí eu comecei a conversar com as pessoas que já viviam aquilo, né? E eu falei, não, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Daí você começa a correr atrás e eu falei para ele, eu falei, você pode ser feliz e você pode ser bem-sucedido. Só depende de você não desistir, né? Então eu falei, então corra atrás, né? Corra atrás. Veja, falei, não pare de estudar, não se acomode, né? Você não pode se acomodar, porque é fácil arrumar emprego, você consegue, porque a educação física tem um nicho, um mercado muito grande. Só que você tem que ver onde você quer chegar, né? Legal, legal. Concordo, assino embaixo. Ana, de coração mesmo, assim, você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu acho você diferenciada, você e sua família. Vou gravar com o Vinícius também, ele é enfermeiro, a gente vai fazer uma outra de profissões também, pegar... Ele também gosta de esporte, né? Começou até a fazer educação física, até eu vou conversar com ele sobre isso, quando a gente fizer esse bate-papo aí. Eu acho você demais, eu tenho muito orgulho de você, como profissional, falando da educação física, porque exatamente você não só fala, você faz o que você fala. Isso é mais importante. Então você, não, tem que batalhar, tem que se esforçar, tem que estudar, tem que correr atrás. Eu vejo isso de você, eu acompanhei e acompanho todo o seu trajeto, todo o seu crescimento, né? Então eu falo isso para você direto, né? Eu tenho muito orgulho do que você já conquistou e eu tenho certeza absoluta do que você vai conquistar. Independente do que você fizesse, você ia ser de sucesso. Hoje você é educadora física, mas poderia ter feito qualquer coisa. Então, obrigado por esse tempinho que você teve comigo, com a Trilearning. E estamos aí, né? A sua academia chama Aquablue, fica em Sorocaba. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para você, pode mandar um direct para você pelo Insta da Com academia? certeza. Pode, né? @academia Aquablue ou @anapaula_endo. Legal, porque às vezes surge dúvida aí de alguém, algum jovem, algum cara mais velho também, qual o problema, de ter dúvida de educação física, da natação, ou de aula mesmo, buscar você. Ana, obrigado demais, demais. Não, foi um prazer, como eu te falei, a gente já sabe a história um do outro, mas você contar, reviver tudo aquilo, né, é muito legal também. Também tenho muito orgulho, tenho certeza que vai ser um sucesso aí a Trilearning. Foi um prazer enorme falar com você. Fiquei Obrigado. muito feliz. Também, demais, de coração mesmo. Um beijo. Até. Beijo, tchau, tchau. Tchau.